Quantas vezes você já se imaginou tendo realizado todos os seus sonhos? Liberdade financeira, poder trabalhar menos e passar mais tempo com a sua família e com seus amigos, viajar para onde quiser, ou simplesmente ter uma vida com mais sentido. Imagina acordar todos os dias empolgado pelo dia de hoje e não ter mais aquela depressão do domingo à noite. E se eu te disser que o que te impede de alcançar as coisas que você almeja é uma coisa? Não tomar riscos. Bom, o que acontece é que o nosso cérebro ele é programado para evitar ao máximo os riscos. A nossa espécie sobreviveu criando a capacidade de tentar prever o futuro e os riscos envolvidos para conseguir evitar o perigo. Afinal, na época em que o nosso cérebro se formou, cometer um erro significava que um leão ia te comer e você não ia procriar. E não é isso que o nosso querido cérebro quer. O interessante é que o nosso cérebro evitava não só riscos físicos, mas também os sociais. Daí vem o medo da rejeição, por exemplo. Na época, ser rejeitado pela tribo significava que você vai ficar sozinho e desprotegido e vai acabar sendo comido por um leão. Acontece que, apesar do nosso cérebro ainda ser primitivo, a gente não tá mais na época das cavernas. Então relaxa, nenhum leão vai te comer, tá bom? E por mais que seja importante ter amigos, socializar, você não vai morrer se algumas pessoas não gostarem de você. Pelo contrário, da forma em que a sociedade contemporânea se desenhou, quanto menos risco, menos recompensa. E menor a chance a gente tem de alcançar os nossos sonhos. É claro que eu não estou falando para você largar o emprego amanhã, jogar tudo pro alto e viver de arte na praia. Bom, só se você quiser, né? Também qual o problema? Mas o que eu estou te dizendo é que o nosso cérebro superestima as consequências de arriscar e falhar. O pior cenário possível não é tão horrível quanto a gente pensa. Não é tão ruim quanto o nosso cérebro projeta. Dificilmente você vai morrer de fome ou ser despejado caso largue a carreira que você odeia para ir atrás do trabalho dos seus sonhos. Bom, desde que isso seja feito com um planejamento. Mas se tomar risco é positivo, por que então é tão difícil fazer isso? Bom, porque muitas vezes a gente é impedido por uma visão pessimista, que cria na nossa mente uma expectativa de que tudo vai dar errado. É a nossa própria visão negativa que coloca barreiras, fazendo com que a gente veja o mundo como um lugar cheio de ameaça e limitação. Mais uma vez, é uma estratégia de sobrevivência do cérebro primitivo. Vamos fazer um exercício mental. Sêneca, um dos principais filósofos do estoicismo, disse que ao imaginar o pior, nos tornamos mentalmente preparados para lidar com os contratempos, entendendo que mesmo as perdas e dificuldades não são tão devastadoras como a nossa mente inicialmente tende a pensar. Sêneca argumentava que, ao fazer isso, estamos mais dispostos a tomar os riscos necessários, porque a gente percebe que o medo era em grande parte uma ilusão. Vamos supor que você tem um emprego seguro, estável, mas infeliz, e quer seguir um caminho mais alinhado com os seus sonhos. Se você arrisca e não dá certo, bom, talvez você precise aceitar um emprego temporário para se reerguer, ajustar os gastos ou até mesmo pedir ajuda para amigos e familiares. Embora isso possa ser desconfortável, a maioria das pessoas se surpreende ao perceber que mesmo no pior caso, não é o fim do mundo. São situações que podem ser revertidas e que nos ensinam muito, inclusive. É interessante fazer esse exercício às vezes, para a gente entender que o pior cenário não é o fim do mundo e assim criarmos coragem para arriscar. Mas a gente não deve fazer disso um estilo de vida, pois enxergar o mundo por uma lente pessimista não ajuda. Pelo contrário, nos prende. Quando esperamos sempre pelo pior, aumentamos nossa ansiedade e diminuímos nossa coragem para arriscar. E isso tem uma explicação. Nosso cérebro, como eu já disse várias vezes, foi programado para ser cauteloso, porque foi assim que a nossa espécie sobreviveu por milhões de anos. Mas o que antes era útil, hoje se torna uma barreira.
especialmente quando isso nos impede de ver grandes oportunidades. Existe um problema fundamental no pessimismo constante. A maneira como pensamos molda a nossa realidade. Aquilo em que a gente foca, o significado que damos aos fatos, determina nossas emoções, que por sua vez guiam as nossas ações. Essa é, inclusive, uma das bases da terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Cuidar dos pensamentos, para cuidar das emoções, para alterar as ações e, consequentemente, ter uma vida melhor. Epicteto, que é um grande outro filósofo estoicista, dizia que não são os eventos em si que nos perturbam, mas a nossa interpretação sobre eles. Epicteto acreditava que, ao controlarmos como interpretamos o que acontece ao nosso redor, temos poder sobre nossas emoções e, portanto, sobre nossas decisões. Vamos supor que você está extremamente animado, porque hoje você vai jantar com aquela pessoa que você ama. Daí você coloca a sua melhor roupa, o perfume mais cheiroso que você tem. Aquele mesmo que tu comprou na Black Friday. Pega o carro quase que saltitando de tanta alegria e se depara com um trânsito devastador. Nesse momento, você tem duas opções: ficar estressado pelo trânsito indesejado ou aceitar que não tem o que fazer. Caso você escolha ficar martelando na cabeça o quanto é péssimo esse trânsito, você vai sofrer não só pelo trânsito, que é um acontecimento que você não controla, mas também pelo estresse de ficar martelando isso na cabeça. Talvez você fique tão estressado que quando finalmente encontrar a pessoa amada, não vai estar bem e pode acabar arruinando a noite. Então, o melhor é aceitar que não tem o que fazer, aceitar que você não controla o trânsito e focar nas coisas que você controla. Talvez começar a ler um livro, ouvir aquele podcast que você queria ouvir e não estava com tempo. Enfim, fazer o que dá para fazer. Para ter uma vida plena, então, em que você conquista seus sonhos e tem uma vida mais feliz, você precisa aprender a melhorar a qualidade dos seus pensamentos. Isso é um exercício diário e no começo vai ser difícil, não vou mentir, mas relaxa. O nosso cérebro é bem adaptativo e aos poucos vai ficando mais fácil. É importante também você tomar cuidado com os estímulos que você recebe. Se você só consome conteúdo porcaria nas redes sociais, acompanha blogueiro fútil, não lê coisa boa, enfim, não consome nada que presta, daí realmente fica difícil ter pensamentos de qualidade. Nós somos super influenciados pelo ambiente. E isso não é só em relação ao ambiente físico e às pessoas com quem você convive, mas também o ambiente virtual e as pessoas que você acompanha na internet. Toma riscos. Não um risco inconsequente, mas um risco inteligente, bem ponderado, em que caso você falhe, aprenda algo e conserte. Afinal, quando você chegar no seu objetivo, não vai importar quantas vezes você caiu e levantou, quantas vezes você mudou a rota. Nós só aprendemos com os erros mesmo. A vida é feita de riscos. Desde o primeiro minuto em que você nasceu, tá? Casar é arriscado, ter filho é arriscado, abrir um negócio é arriscado, investir seu dinheiro é arriscado. Seria péssimo chegar no fim da vida, olhar para trás e ver que não tentou, que não arriscou, que não teve uma vida que valeu a pena. É melhor uma vida de 30 anos bem vivida, com aventuras, do que uma vida de 100 anos jogada fora. A única certeza que você tem nessa vida é a de que você não vai sair vivo dela. Então, arrisca. Você não vai se arrepender.